É verdade, nós sempre temos que estar com Jesus no nosso barco, porque se nós deixar Jesus, Ele também vai nos deixar. Hebreus 10:38 diz ali, né, o escritor de Hebreus, que o justo viverá da fé, mas se ele se recuar, a minha alma não tem prazer nele, e Deus dizendo isso. Então nós temos que andar com Jesus para Deus não nos abandonar, porque Ele não abandona ninguém. Mas se nós abandonar Ele, Ele também nos abandona. Segundo Crônicas 15, versículo 2, também diz: se nós deixar Ele está conosco enquanto nós estamos com Ele. Mas se nós deixar Ele, Ele vai nos deixar também. Então a palavra de Deus é fiel, é justa, é verdadeira, nada passa sem cumprir. Nós temos que andar meditando dia e noite nessa palavra, como diz ali Josué 1:8, né? Meditando no livro dessa lei dia e noite, não há parte do livro dessa lei. Então nós temos que meditar nessa palavra dia e noite. Vamos ouvir agora aí o ensinamento, o estudo bíblico com o pastor Alejandro Alves sobre o arrependimento. No capítulo 13 do livro de Lucas, a palavra de Deus nos diz assim: nesse mesmo tempo estavam ali alguns que lhe contavam acerca dos galileus, cujo sangue Pilatos tinha misturado com os sacrifícios deles. E respondendo Jesus, disse-lhes: pensais que esses galileus que padeceram tais coisas eram mais pecadores que todos os galileus? Vos digo que não. Antes, se não vos arrependeres, todos perecereis. O assunto que vai se tratar hoje, amados irmãos, é com respeito ao arrependimento. Muitas vezes temos ouvido essa palavra em muitos púlpitos, muitas pregações, muitos estúdios, mas hoje vamos aprender o verdadeiro significado dessa palavra arrependimento. O que leva consigo essa palavra arrependimento? O que significa arrependimento? A palavra arrependimento, ela significa mudar de decisão, mudar de sentimentos, mudar de caminhos, mudar de ideias. Arrependimento, uma pessoa que está realmente arrependida, ela muda a sua ideia por qual ela está arrependida. Ela muda o seu pensamento no qual ela se arrependeu de ter esse pensamento. Ela passa por uma mudança e nessa mudança ela vai suplir, ou seja, trocar o outro pensamento que ela achou que estava errado, que não era conveniente, por esse novo pensamento que ela teve, que ela achou que seria o certo, o correto. Com as coisas de Deus, o que significa a palavra arrependimento? Quando Jesus utiliza esta expressão arrependimento no livro de Lucas 13, dizendo que todos, da mesma forma, se não se arrependerem, irão perecer. Jesus, nessa parábola, ele deixa um ensinamento
da necessidade do arrependimento e também que nenhum pecado é maior que o outro. Ou seja, não existe pecador mais pecador do que o outro. Não, você é mais pecador porque você cometeu um pecado mais forte, mais grave. Eu peco, mas o meu pecado não é tão grave quanto o seu. Mas aqui Jesus nos deixa o ensinamento que se nós não se arrependemos, todos pereceremos. De igual maneira, aquele que praticou um pecado mais grave quanto aquele que não foi tão grave, mas se não nos arrependemos, todos pereceremos. E como disse os irmãos, nesse espaço Momento com Deus, vamos meditar sobre esta palavra arrependimento, falando que significa mudança de sentido, ou seja, a pessoa muda de pensamento, de raciocínio, de sentir, de sentimento, mudança, trocar algo que a pessoa se deu conta que estava errado por aquilo que ela vê que está certo, vai ser melhor para a sua vida. Das coisas de Deus, o arrependimento consiste em o ser humano dar-se conta, ver, olhar e ver que o seu caminho no mundo de pecado está mal, está errado, que isto está prejudicando a sua vida física, material e também muito mais espiritualmente. Arrependimento na vida do cristão é tão importante quanto o ar que a gente respira, porque sem um verdadeiro arrependimento, a gente não vai entrar no céu. Eu vejo pessoas dentro da igreja, irmãs que não cortam seus cabelos, irmãs que não faz chapinha no seu cabelo, irmãs que não usam nenhum tipo de base, nem de maquiagem, nem de tinturas, irmãos que vestem modestamente, com pudor, com respeito, irmãs que são afastadas das redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram, também como irmãos também que andam na doutrina da santidade, eles andam corretissimamente. Mas muitos deles, amados irmãos, amados ouvintes, eles ainda não conhecem o significado do arrependimento. Se você vai até eles e conversar com eles e falar com ele ou com ela, por que você serve a Cristo? Por que você está o seguindo? Eles vão dizer, 90% dos irmãos vão dizer assim: eu sirvo a Jesus porque eu estava doente, estava muito enfermo e Ele fez uma grande obra na minha vida. Outros irão dizer assim: a minha família estava destruída e Jesus veio e fez uma mudança nela, então é por isso que eu sirvo a Deus. Outros vão dizer assim: eu estava desempregado, eu morava na rua, mas um dia Jesus veio e me tirou daquele lugar, me deu uma família, me deu um lar, me deu um emprego. Então muitas pessoas estão servindo a Jesus não porque houve um verdadeiro arrependimento, mas por aquilo que Jesus fez na sua vida. E muitas vezes são homens e mulheres até de sã doutrina. Mas a Bíblia nos diz que nós temos que servir a Jesus e somente seremos salvos se em nós existir o verdadeiro arrependimento. Reconhecer, ver para a nossa vida e ver que ela está totalmente errada, que ela não é do jeito que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo quer que ela seja, e reconhecer o nosso mau caminho e ver que está mal e que precisa de uma mudança. E começar a passar por essa mudança, haver uma mudança, como dizemos nós aqui, o povo uruguaio, um câmbio na vida. Então haver uma mudança na vida. Porque nós achamos que aquela vida estava
errônea, estava mal, e agora nós encontramos a solução não só dos problemas, mas da nossa vida, a mudança. Arrependimento é a gente se sentir pesaroso, é a gente se sentir triste, é a gente se entristecer quando a gente vê que estamos mal, ou que fizemos uma coisa má, ou tivemos uma atitude, ou até mesmo pecamos, ou fizemos uma coisa que é pecado diante de Deus, e nós reconhecemos que isso está mal, e nós nos sentimos mal, pesaroso, nós nos sentimos angustiados, tristonhos, por ter cometido aquilo que nós vemos que realmente está nos prejudicando a nossa vida, ou tem nos prejudicado, e tomamos a atitude de nós mudar isso aí. Isso aí se chama arrependimento. E por incrível que pareça, isso é tão importante em todo crente para entrar no céu. Nós não podemos servir a Jesus, obedecer a doutrina, porque nós vimos milagres. Sim, faz parte. O milagre, irmão, não é para que nós se entregue, ou seja, não é para que nós venhamos obedecer a doutrina. O milagre é a confirmação da palavra de Deus que foi pregado, para você ver que realmente existe um Deus que tudo vê, que tudo pode, que tudo faz. Um Deus vivo, que os seus olhos estão como chama de fogo sobre o pecador. E a pessoa acredita então na palavra de Deus e aceita aquela palavra, e essa palavra vai expor a sua vida errada, mas também vai expor a sua vida nova, que é em Cristo Jesus. E a pessoa aceita aquela palavra, aceita aquela correção, vê que realmente isso está mal e deixa de fazer, e começa a se consertar na presença de Deus. Isso se chama arrependimento. Irmãos que estão tomando as aulas de batismo, procurem o arrependimento, procurem que vocês olharem para o seu pecado, aquilo que está se vos ensinando, e ver que está errado, que o que vocês vão fazer não é uma ordem da igreja, no ministério, da denominação onde você está congregando, mas sim uma ordem da palavra de Deus, e que você entenda que ela vem do céu. E como nós alcançamos esse sentimento? Quando nós deixamos Deus trabalhar em nossa vida, em nosso coração, e começamos a fazer uma intimidade nossa com Deus, a traçar e formar e levantar um altar na nossa vida, em jejum e oração a Deus, dispormos mais para as coisas de Deus, para que Ele venha abrir os nossos olhos, a nossa mente, o coração, para que então venhamos entender e compreender a palavra de Deus e ser guiado pelo doce Espírito Santo de Deus. Sobre todas as coisas devemos procurar o arrependimento. O arrependimento é a base da vida cristã. Faz parte da nossa vida. Sem ela a gente não pode entrar no céu. Ainda que a irmã não corte os seus cabelos, ainda que a irmã obedeça a doutrina, ainda que o irmão obedeça a doutrina, mas procure o arrependimento. É você sentir, ver, estar certo, estar se sentir, como posso dizer aos irmãos, convencido pela palavra de Deus de que a sua vida de pecado está errado, e agora vem uma nova vida. O arrependimento é a base para nós começar a nossa vida cristã. Sem ela não tem como. Não adianta obedecer a doutrina pelo milagre, por uma cura, por uma libertação, ou por alguma coisa que Jesus fez com nossa família, até mesmo com nós mesmos, mas devemos servir a Jesus por aquilo que Ele fez na nossa vida. No livro de Mateus 3,8 diz: fazei depois frutos dignos de arrependimento. E mais à frente diz: pois o machado está na raiz de cada árvore, e toda árvore que não dê bom fruto será cortada e lançada no fogo, ou seja, no inferno. Fazer frutos dignos de arrependimento. João Batista estava batizando, mas chegavam até eles pessoas para se batizar. Mas João Batista via, pelo poder do Espírito Santo, que as pessoas, muitas delas, elas somente estavam se batizando porque achavam que ele era um homem de Deus, que ele era um profeta de Deus.
criam na palavra, na mensagem que João Batista pregava, outros para talvez não ser condenado, vão me batizar para não ser condenado, para ver um perdão nos meus pecados, só para perdoar o que eu fiz. Mas muitas pessoas não haviam arrependimento. E aí que João Batista traça: sem arrependimento não pode haver batismo, sem arrependimento não pode haver vida cristã. A árvore somos nós. Os frutos de arrependimento a gente vai dando. Você está arrependido, você vai estar pesaroso, você vai estar triste por ter vivido aquela vida de pecado e entendeu e foi convencido que está errado e você precisa mudar. Esse é o arrependimento. E você precisa procurar isso, dizia João Batista. Fazei de frutos dignos de arrependimento. Isto é tão importante, torna a falar os irmãos, quanto o ar que nós respiramos, o arrependimento nas nossas vidas. Quando ele surge, a nossa vida é revolucionada pelo poder de Deus e começamos a traçar uma vida de santificação agradável a Deus em nossos corações. O batismo vai ser uma bênção, sua vida vai ser uma bênção. Você vai deixar de pecar? Não, é claro que não. Mas haverá uma diferença. Cada vez que você peca, você vai se sentir triste, se sentir pesaroso. Isso vai levar você a se esforçar mais e entrar mais na presença de Deus para não cometer o mesmo pecado, o mesmo erro. Provérbios 28:13: o que encobre o seu pecado não prosperará, mas o que o confessa e se afasta alcança misericórdia. Mas para se afastar, o que o confessa e se afasta? Para se afastar desse pecado, é necessário estar arrependido. E nada serve obedecer a doutrina, obedecer a palavra de Deus por um voto, por alguma coisa que a gente fez com Deus, por algum benefício, mas se não houver um arrependimento, mais cedo, mais tarde, ou a igreja muda e você muda com a igreja, ou você termina desviando e voltando para o mundo e achando que aquilo já não é mais pecado. Mas a gente precisa entender a palavra de Deus, aceitá-la, deixar Jesus trabalhar, formar um altar na nossa vida, uma intimidade com Deus, para a gente entender que está mal, e aí nasce o arrependimento e uma mudança de vida. Então isso foi um espaço, um momento com Deus da Igreja Pentecostal do Filho de Deus aqui do país do Uruguai. Deus abençoe a todos, fique na paz de Jesus. Quem se despede, seu irmão em Cristo, pastor Alejandro Alves. Deus vos abençoe. Amém, Jesus, que maravilha, né? Temos que estar arrependido, como ele disse aí, né? Muitos vão ser crentes, agora eu vou virar crente porque Jesus me curou do câncer, então eu vou agradecer a ele, sou obrigado a virar crente. Não pode fazer isso, né? Como ele disse, nós temos que arrepender de coração dos pecados, porque eu quero morar no céu com Jesus, eu quero abandonar esse mundo, eu quero abandonar as vaidades, eu quero abandonar o pecado. Claro, pecado a gente sempre tem, ninguém é perfeitíssimo não, mas a gente tem pecado, a gente sempre está pedindo perdão, sempre está orando a Deus e pedindo perdão, sempre andando na presença de Deus, para não pecar mais como pecava antes. Antigamente nós assistíamos televisão, nós tínhamos redes sociais, nós andava de qualquer maneira, quase desnudo o corpo aí, andando de short, sem camisa, as irmãs andavam só de short, de calça e muito mais coisas que hoje não fazemos mais, né? Como diz ali Efésios 4:28, aquele que roubava não roube mais. Então nós estamos agora em novidade de vida, ali Romanos 6, versículo 4. Então nós andamos agora em novidade de vida, não é mais aquela vida velha, aquele homem velho. É verdade, nós sempre temos que estar com Jesus no nosso barco, porque se nós deixar Jesus, ele também vai nos deixar. Hebreus 10:38 diz ali, né, o escritor de Hebreus, que o justo viverá da fé, mas se ele se recuar, a minha